Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao podcast Mais Conhecimento Bíblico, um podcast criado e desenvolvido para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. Queridos, nesta oportunidade, eu quero estar lendo um texto aqui e nós vamos meditar junto, extraindo algumas lições para a nossa vida. Mas antes de eu iniciar, eu quero pedir para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. Lucas, capítulo de número 10, versículo 38. Acredito eu que, se você for um estudante da palavra de Deus, você talvez já meditou sobre esses versos que eu vou ler aqui agora. Talvez você já até pregou, talvez já até formou um estudo em cima de Lucas, capítulo 10, versículo 38, por diante. O versículo 38 diz assim, Lucas, capítulo 10. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos, esse texto, esses versos, assim como toda a Bíblia, é muito rico para nós extrairmos lições. Você observa que Lucas deixa bem claro que Marta, ela recebe Jesus em sua casa. Não é isso? Lucas nos deixa bem claro que ela recebe Jesus em sua casa, Marta, e vai cuidar das coisas, e Maria assenta-se aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Marta, então, vai falar para Jesus: não te importa que eu esteja servindo só? E Jesus então fala para Marta: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O que nós extraímos, irmãos, de lição aqui para a nossa vida? Eu sei que existe todo um contexto cultural, não é isso, da época, que eu sei que existe. Eu sei que Marta está fazendo o seu papel de anfitriã, não é isso? Mas o que nós extraímos de lições para a nossa vida, os dias de hoje? Olhando para esses versículos aqui de Lucas, capítulo 10, versículo 38, nós começamos a ver algo aqui, que não basta só receber a Cristo. Vamos usar essa expressão. Marta recebe Cristo, não é isso? O texto nos deixa isso informado. Só que, queridos, não basta só receber. Nós devemos dar atenção. Quantas pessoas nos dias de hoje não receberam a Cristo? Cristo os salvou, essa pessoa estava vivendo com Cristo, mas no decorrer da caminhada,
por muitas coisas no cotidiano da vida, tirou a atenção dessa pessoa, tirou o foco dessa pessoa, tirou a prioridade, não é isso? De estar dando mais atenção ao mestre e ouvindo mais o mestre. Eu conheço e você conhece pessoas assim, que até receberam Cristo em sua casa. Vamos usar essa expressão. Eu sei que você entende o ponto do que eu quero deixar claro aqui. Até receberam Jesus. Mas no decorrer da caminhada, no cotidiano da vida, se preocuparam com muitas coisas, com muitos serviços. Esqueceram-se de estar aos pés do Mestre. Eu não estou dizendo aqui que você não deve se preocupar com o seu serviço. E nem estou dizendo para você largar ou abandonar o seu... Não, pelo contrário. Só que é bem verdade que tem como nós priorizarmos a Cristo, darmos atenção para Ele e também cumprir com o nosso papel de fazer as nossas coisas no cotidiano da vida. Marta recebe Jesus. Isso foi maravilhoso. É importante. Só que agora ela está afadigada com muitas coisas, com muitos serviços. Quantas pessoas, amados, nos dias de hoje não estão tão afadigadas, tão preocupadas, com muitos afazeres. E essas pessoas se esqueceram de estar aos pés do Mestre. Se esqueceram de priorizar mais o Mestre. Eu volto a repetir, eu sei que existe todo um contexto cultural aqui, mas também eu compreendo e entendo que você já conseguiu captar a lição desse texto para a nossa vida. Então escute. Cristo habita em nós. Cristo habita em você. Você recebeu o Cristo. Cristo lhe chamou. O que devemos fazer? Devemos abandonar o nosso serviço, não trabalhar mais, não se preocupar? Não. Mas nós devemos priorizá-lo a Ele. Devemos estar mais aos seus pés. Devemos dar mais atenção a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que essa Marta tem a sua irmã chamada Maria. Marta, o texto nos diz que andava distraída em muito serviço. Só que Maria, ela escolheu estar aos pés de Cristo ali para ouvir a palavra. E aquilo incomoda Marta, e Marta vai falar para Jesus. Nos dar a entender aqui que Marta está tão preocupada com o serviço, tão preocupada, tão ansiosa. E Jesus vê isso nela e agora fala umas verdades para ela. Escute, talvez você que está me ouvindo, você que vai me ouvir, talvez é alguém que está vivendo como Marta, ansiosa demais, preocupada demais, ocupada demais com muitos serviços. E você tem priorizado mais o serviço e esquecido de estar aos pés de Cristo. E a minha palavra
para mim, para você, nós não podemos fazer isso, amado. Nós não podemos cometer isso. Como servos de Deus, como igreja do Senhor, nós devemos estar sempre rendido aos pés dele, priorizando a ele primeiramente. Eu não estou dizendo aqui que você não deve priorizar o seu serviço. Não, não me entenda dessa forma. Mas eu quero que você compreenda e entenda que a nossa maior prioridade é estar aos pés de Cristo, aos pés do Mestre, ouvindo a sua palavra. Quantas pessoas, queridos, se afastaram da presença de Deus porque se preocuparam com tudo. E muitos não se preocuparam em estar primeiramente aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Alguns não entenderam que nós devemos priorizar a Cristo. Nós devemos priorizar a Cristo. Talvez alguém não entendeu isso. Olha o que diz o texto aqui. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Talvez você pense, então, irmão, então não estava correto o que Marta estava fazendo? Volto a repetir, estava correto o que ela estava fazendo. Ela, como anfitriã da casa, ela foi fazer as coisas para servir. Mas o ponto aqui de lição é que tem muitas pessoas, queridos, que estão se preocupando tanto com o serviço, com as coisas, que esquecem de Jesus, esquecem de estar aos pés do Mestre, que nós viemos tomar o exemplo de Maria. Ou você pensa que Maria também não fazia serviço? Ou você pensa que Maria também não cuidava das coisas? Cuidava. Só que agora ela vê que é mais necessário estar aos pés de Cristo ouvindo a sua palavra. Eu e você sabemos que nós temos as nossas obrigações, devemos servir, temos nossos serviços no cotidiano, mas nós não podemos deixar de priorizar primeiramente a Cristo e cuidar das outras coisas. Não podemos. Quantas pessoas que no decorrer da caminhada não já pararam de dar mais prioridade a Cristo? Talvez mesmo até pessoas que estão na casa de Deus, até trabalhando na casa de Deus, talvez fazendo uma construção, talvez puxando um piso de uma igreja, de um templo. E aí a correria, e essas pessoas muitas das vezes se preocupam tanto com isso e esquece de estar aos pés do amado Cristo. Nós não podemos fazer assim. Escute, medite nesse texto. Esse texto ele tem lições maravilhosas para a nossa vida. Que nós viemos ser Maria, estar mais aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra, priorizando mais a Cristo.
que nós também podemos extrair da vida de Marta, que é o de servir, que é o de se preocupar com o serviço, mas isso não pode tomar o meu tempo de estar com Cristo. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Compartilhe com mais uma pessoa. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Até mais. Paz do Senhor.